E agora, questão de prova número 33. O que ele está dizendo? Assinale a alternativa correta. Tem 5 frases. Ele não me disse qual é o assunto. Você vai ter que ler e descobrir. Então, pause o vídeo, vá fazer e depois venha assistir a minha explicação. Então, observe, ele quer o correto. Antes, prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Opa, o que eu estou vendo? Verbo preferir e verbo aspirar. Então, se ele está falando sobre isso, o assunto chama-se regência verbal. E na professora Vera Reis, lá no YouTube, entre na playlist, clique no assunto 6, que você vai ver tudo bonitinho sobre a regência verbal. Então, o que eu tenho que aprender sobre regência do preferir? Quem prefere, prefere isto a aquilo. Você mostra 2 coisas e você vai me dizer qual que você quer. Então, e o aspirar, quando eu quero aspirar uma posição, não é o aspirar de aspirador de pó, que ele vai só puxar. Esse aspirar é de desejar, é de almejar. Então, olha a letra A. Antes, prefiro aspirar, preferir, não pode usar a palavra antes. E nem o que. Eu não posso dizer, prefiro mamão que, prefiro mais o mamão do que a manga. Não. Você tem que falar, prefiro mamão a manga. Só isso. E o aspirar de desejar, almejar, tem que ter a preposição a. Então, a letra A está errada. Por quê? Você não pode usar esse antes e não pode usar o que. E o aspirar de uma posição, ele está almejando. Então, faltou a preposição a e tem que eliminar o antes, tem que eliminar o que. Então, aqui tem 3 erros. Tem o erro do antes, o erro do que e faltou a preposição a. Então, 3 erros. Então, a letra A não serve. Agora, olha a letra B. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Continua. Não posso usar com verbo preferir, eu não posso usar o que. Então, já tem erro. E o aspirar de desejar, almejar, tem que ter a preposição a. Também está errado. Então, preferir não pode usar o que. E aspirar de almejar exige a preposição a. Então, A e B estão errados. Agora, vamos para a letra C. Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. Olha o preferir, tem o que aqui? Não pode. Então, já está errado. E o aspirar está com a preposição a. Então, de 2 coisas, uma está errada e uma está certa. Não importa. Então, a letra C também está errada. Verbo preferir nunca pode usar a conjunção que, só pode usar a preposição a. Agora a letra D. Prefiro antes aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. 2 erros. Não pode ter prefiro antes e nem esse que. E o aspirar está certinho. É almejar, usa a preposição a. Então tá lá. Preferir não pode usar antes e nem que. E o a está correto. Então, a letra D também está errada. Então, é claro que a E está correta. Por quê? Porque eu prefiro aspirar a quê? A uma posição honesta. A ficar aqui. Então, eu dei 2 opções. Posição honesta ou ficar aqui. Então, ele diz, prefiro aspirar uma posição honesta a ficar aqui. Então, o verbo preferir tem que usar a preposição a. E o aspirar de almejar também tem que usar a preposição a. Olha que coisa fácil. Agora, vá lá no assunto 6, na professora Vera Reis, no YouTube, e você vai ver todos os verbos e uma montoeira de exemplos, todos como aqui, tudo explicadinho, passo a passo. Ok? Beijão, até a próxima questão.